While it's difficult to pinpoint when the world's first secret societies were formed, cuneiform tablets from the Sumerian civilization may suggest it is as early as 2500 BC. But we do know that Egyptian pharaoh Thutmose III creates in 1500 BC a group that follows the modern definition of a secret society: elite members who perform secret rituals and possess secret knowledge they use to influence civilization. They were the people that built the fantastic structures like the pyramids and stuff with knowledge that a primitive people would never have been able to do. With some of the most famous people in the world today, you find that their rituals are an absolute mirror of the ones that were carried out in Babylon, in Egypt, and the ancient world in general. By the end of the first millennium AD, one small group of 9 French crusaders form under the name Knights Templar. They went to Jerusalem and they stayed there for 9 years, and they were searching for something, and it seems they found it, whatever it was. And suddenly things changed very rapidly. This small little 9-man organization started to massively expand. For nearly 200 years, the Knights Templar gain hundreds, perhaps thousands of members from the wealthiest of the European elite. In 1307, the Knights Templar are almost wiped out. The King of France convinces Pope Clement V that they are not the holy defenders of the faith, but in fact are seeking to destroy it. Jacques de Molay, the last Grand Master of the Knights Templar, is burned at the stake in Paris in 1314. But a few surviving Templars are believed to have escaped execution. The Templars went north, fleeing from France, to Scotland, and they re-emerged under another name, the Scottish Rite of Freemasonry. Scottish Rite of Freemasonry is the biggest secret society in the world, and it's the Templars under another name.
many secret societies, because that's what they are, that operate within the Roman Church overall secret society, because that is what it is. This is the headquarters of the Jesuit order, the Order of Jesus. Goes way back centuries, and it's one of the major manipulating organizations, not just within the Roman Catholic web, but within the overall global manipulating web. Also in Rome are the headquarters of the Knights of Malta, of course another one of these orders that goes way back into history, centuries and centuries ago. And there's also the Knights Templar connected to the Roman Church. The Knights of Malta were once called the Knights of Rhodes, and they'll go even further back into Jerusalem. They were the Knights of St. John, which came out eventually the Knights of Malta, with the Jesuits and with Opus Dei and the Knights Templar. They kind of all they all paddle in the same water, basically.
Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Matará de modo horrível esses perversos. Responderam eles. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, e para lhe mostrar as construções do templo, e para lhe mostrar as construções do templo, e para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou um chefe e um sacerdote ou um feiticeiro. E seria natural, é natural, que o rei ou o chefe resolva construir para ele uma casa diferenciada, maior, mais imponente, mais bonita do que a dos seus comandados. Assim nasceram os primeiros palácios, e quando o sacerdote ou feiticeiro resolve também construir uma casa mais bonita, mais imponente, para o seu Deus ou para as suas divindades, surgem os primeiros templos. Ainda hoje nós vemos, em sítios arqueológicos do Oriente Médio, ruínas de zigurates. Zigurates seriam pirâmides enormes, monumentos muito grandes, né, piradas com degraus, construídas pelos assírios, pelos babilônios e pelos sumérios, exaltando sempre o culto solar. Foi nessa região, no Oriente Médio, que se iniciou o culto solar. Iniciou o culto solar. Acerca do nascimento, o nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra. Iniciou o culto solar.
De entrada e fica o altar, ele fica localizado nos fundos do templo. Então, na verdade, o pessoal fica de costas para a porta, com a frente para os fundos, né? A mesma disposição desse templo era mesmo utilizada nos cultos a Mitra e no templo desses cultos realizados a Mitra. Era exatamente a mesma coisa. E não levantes os teus olhos aos céus de vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. E não levantes os teus olhos aos céus de vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles. Esse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. Uma casa mais bonita, mais imponente, para o seu Deus ou para as suas divindades, surgem os primeiros templos. Pelos assírios, pelos babilônios e pelos sumérios, exaltando sempre o culto solar. Foi nessa região, no Oriente Médio, que se iniciou o culto solar. E em volta dele, uma filosofia que trata de luz e de trevas, e que vê o Oriente como aquele lugar mágico do horizonte onde nasce a luz. Essa história da arte de construir prossegue no Velho Testamento, logo em Gênesis. Nós temos a não tão mítica Torre de Babel, que provavelmente ocupou centenas de trabalhadores, ou talvez milhares de trabalhadores, e sempre envolvido nesse projeto reis, sacerdotes, construtores que não divulgavam seus segredos para manter a sua valorização profissional, e assim foram surgindo as construções da antiguidade. Assim surgiram também as 7 maravilhas do mundo antigo, a estátua de Zeus em Olímpia. Então, por aí nós começamos a perceber que a arte de construir não é tão simples como muitos de nós, às vezes, chegamos a entender. Cortar pedras, trabalhar na pedra bruta, a pedra cúbica, envolviam também trabalhos de arte, de escultura, de proporções, de medidas, de orientação geográfica e muitos outros conhecimentos. Aí chegamos no Templo de Artemis em Éfeso, aí chegamos no Templo de Artemis em Éfeso, aí chegamos no Templo de Artemis em Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas.
as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Não é? Um dos mais bonitos templos, ainda existem as ruínas desse templo lá na Grécia, os jardins suspensos da Babilônia, maravilha de engenharia hidráulica, né? Não tão simples assim de ser construído. O projeto provavelmente envolveu irrigação, transporte de água e outras coisas mais. E, finalmente, a pirâmide de Quéops, no Egito. Quando se falam das 7 maravilhas da antiguidade, se falam das pirâmides do Egito, mas a pirâmide maravilhosa realmente foi a de Quéops. A arte de construir prossegue, então, sempre associada a uma especulação filosófica, mística, espiritual e transcendental. No Egito, terra das pirâmides, nós encontramos também o olho de Horus, representando o mito da ressurreição. Nós reencontramos o livro dos mortos. Nós vemos que entre os egípcios, e principalmente entre os construtores egípcios, havia uma visão de vida após a morte, de rituais de morte e de renascimento. E aí passamos para a Grécia. E na Grécia, com Pitágoras, surge finalmente a primeira escola de mistérios do Ocidente. Muito semelhante à maçonaria como instituição. Um irmão meu passou por aqui, foi bem atendido e deixou uma dívida. E eu quero pagá-la. Isto é uma história pitagórica ou maçônica. Deixemos a Grécia por alguns instantes e vamos focar o nosso olhar na Palestina. 950 anos antes de Cristo, Salomão constrói um templo dedicado ao Altíssimo. Isso está narrado em Reis, no Velho Testamento, e narrado com muita precisão de detalhes. E nessa narrativa, na descrição do templo, nós, lendo, encontramos a descrição de nossos templos maçônicos. E mais, encontramos os fundamentos da lenda do terceiro grau, que os irmãos mestres tão bem conhecem. Esse primeiro templo, mítico, segundo alguns, existiu, segundo outros. Foi destruído, mais tarde se ergueu um segundo templo, por Zorobabel, esse segundo templo menor, mais acanhado, e por fim surge o terceiro templo, o templo de Herodes, de cujas ruínas ainda existem o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, o terceiro templo, o templo de Herodes, não foi construído pelos israelenses, foi construído pelos romanos.
Estou aqui no meio do judaísmo. Estão tendo um culto agora no Muro das Lamentações. Estou aqui no meio deles, filmando tudo, ao vivo e a cores. Saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Nessa época, o Império Romano se estendeu, dominou a Palestina, e lá os romanos, como bons conquistadores que eram, eles levavam junto com seus exércitos agrupamentos de construtores. Eram chamados Collegia Fabrorum. Esses regimentos de construtores que acompanhavam os exércitos romanos floresceram desde o ano 500 a.C. até 400 depois de Cristo. E foram os Collegia Fabrorum que reergueram o Templo de Salomão, o terceiro templo, também conhecido como o Templo de Herodes. Aliás, os romanos, nas suas conquistas, através da guerra, eles destruíam muitas coisas. Mas depois, esses Collegia Fabrorum que acompanhavam os exércitos, reconstruíam. O exército do Império, os exércitos do Império Romano não levaram só destruição ou conquista, levaram também civilização e reconstrução. Ainda com relação à Palestina, ali perto, na Jordânia, nós nos encantamos com as maravilhas da cidade de Petra, uma cidade escavada e esculpida na rocha, claro que pelos pedreiros operativos de então. Essa construção, essa cidade surgiu provavelmente em 312 a.C. e foi construída pela tribo dos Edomitas. Mas pulemos agora para a Idade Média. Na Idade Média, aquelas corporações dos Collegia Fabrorum acabaram dando lugar às guildas. E o que eram as guildas? As guildas seriam como hoje são os sindicatos, as agremiações de profissionais. Haviam guildas de tecelãos, de marceneiros e guildas de construtores ou de pedreiros. Essas guildas, todos os que pertenciam a essas guildas, ou não, vamos dizer, na Idade Média, havia em cada reino um rei, ou um conde, um duque, enfim, um senhor e os seus vassalos. E esses vassalos, os súditos, eles não tinham permissão para abandonar o reino. Eles eram propriedade do rei. Todos, menos os pedreiros, menos os maçons. Por isso eram chamados de maçons livres, de pedreiros livres, porque eles podiam, sim, tinham autorização para sair de seus reinos quando escasseava o serviço. Nem sempre num reino há serviço suficiente para os trabalhadores da área ou da arte de construção. E eles saíam a outros reinos em busca de trabalho, e lá eles tinham que se identificar, então, como profissionais da área de construção. Como? Naquele tempo não havia carteira de identidade, SIC, RG, internet. Então, eles se identificavam através de sinais, toques e palavras. 1545. Nostradamus lança um livro de profecias. E uma dessas profecias, das centúrias de Nostradamus,
fala de um incêndio que destruirá a cidade de Londres, na Inglaterra, no ano de 1666. E esse incêndio realmente acontece. Coincidência ou não, e para nós, e para a nossa narrativa, pouco importa se seja coincidência ou não seja, o incêndio aconteceu. 1666. Londres é consumida por um incêndio. E para lá ocorre então o quê? Trabalhadores da arte de construir, maçons livres, pedreiros livres. São eles que reconstroem a Catedral de St. Paul, e essa construção, iniciada em 1666, ou logo depois, apenas se finaliza em 1710. E não é à toa, e percebe-se aí uma correlação muito forte. Em 1710, terminam as obras da Catedral de St. Paul e outras catedrais que foram reconstruídas pelos pedreiros livres, operativos ainda, quando em 1717, 7 anos depois, se reúnem 4 lojas maçônicas. O ganso e a grelha, a macieira, a coroa, o copo e as uvas, e resolvem fundar a primeira potência maçônica da história. Até então haviam lojas esparsas. Cada loja tinha o seu mestre, as 4 se reunindo. Houve então a necessidade de surgir um grão-mestre, um grande mestre. E eles fixam a data perdão, de 24 de junho de 1717 para fundar a grande loja de Londres. Essa data é a data do solstício de verão, numa época em que a religião cristã ainda era muito importante para todas as pessoas. Então, essa data que representa o solstício de verão, representa também o dia de São João. Tirem suas conclusões. E assim a maçonaria surge, agora de uma forma não operativa, mas especulativa. Anthony Sayer, o seu primeiro grão-mestre. Em 1718, um ano depois, George Payne, o segundo grão-mestre. E em 1719, Jean Théophile Desorguillier, o terceiro grão-mestre, que toma uma iniciativa, conforme nos é narrado na Acta Latomorum, de atear fogo a todos os arquivos, pergaminhos e documentos existentes a respeito da maçonaria e em poder dessa maçonaria incipiente. Assim perdemos todos os registros anteriores à ordem maçônica. Jean Théophile Desorguillier alega que uma sociedade secreta, e a maçonaria provavelmente na época era secreta ou mais secreta do que hoje, que uma sociedade secreta não poderia manter arquivos, documentos, pergaminhos, atas, livros, registros. É uma pena. 100 anos depois, a maçonaria chega ao Brasil. E aí vocês todos conhecem essa história, e essa história não faz parte da palestra de hoje. Mas eu gostaria só de terminar a minha fala com uma frase. Uma frase que foi proferida
quando a maçonaria se estabeleceu no Brasil e quando o seu primeiro grande orador, o cônego Januário da Cunha Barbosa, naquele tempo maçonaria e igreja ainda conviviam melhor e mais pacificamente do que hoje, cônego Januário da Cunha Barbosa, numa das primeiras sessões maçônicas em terras brasileiras, termina a sua fala como grande orador com essa frase: Santa Maçonaria, filha da ciência e mãe da caridade, fossem todas as instituições como tu, o mundo viveria uma nova idade de ouro. Satanás não teria o que fazer na terra e Deus teria em cada homem um eleito. Mas isso já é uma outra história e fica para um outro dia. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tire-se, Satanás! Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto.